Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Irmãos, se tem uma palavra, se podemos resumir numa palavra o acontecimento Jesus Cristo, e aí o acontecimento, o evento da encarnação do Verbo, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, isso que nós celebramos nos sacramentos, especialmente na Santa Missa, na Eucaristia, mas evidentemente todos os sacramentos, daquilo que fazemos. Se é uma palavra que resume muito bem todo o evento de Jesus Cristo, essa palavra é reconciliação. Reconciliação. É para isso que Jesus vem, para nos reconciliar. É para isso que o Verbo se fez carne, para reconciliar o homem com Deus e reconciliar o homem em si mesmo, reconciliar a carne humana, reconciliar a realidade humana, nos reconciliar, nos dar a paz. Isso São Paulo nos mostra muito bem no início da carta aos Efésios, quando ele diz que Jesus é a nossa paz. Ele nos reconcilia com Deus, mas ele nos reconcilia entre nós, ele nos reconcilia conosco mesmo, cada homem, cada ser, cada pessoa que faz essa experiência com Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia, com o perdão de Deus, e ele reconcilia os povos. Em Cristo somos novas criaturas, em Cristo somos reconciliados. Em torno de Cristo, diante da cruz de Cristo, os povos são reconciliados. Nós nos reconciliamos. Por isso mesmo que em torno do altar da Eucaristia, nós cristãos, católicos, que muitas vezes falamos a partir de compreensões diferentes, de ideias diferentes, mas em torno do altar, em torno da Eucaristia, da celebração eucarística, nós nos reconciliamos. Por isso que a Eucaristia não pode ser pervertida, não pode ser invertida, não pode sofrer nenhuma agressão. A Eucaristia, a celebração eucarística, a liturgia em si, não pode sofrer agressões, porque ela tem uma forma própria que realiza ali, na sua forma própria, a nossa reconciliação. A reconciliação conosco, a reconciliação uns com os outros, mas especialmente a reconciliação com Deus. E em tudo isso, a reconciliação com Deus. Essa é a palavra que resume o acontecimento de Jesus Cristo, o acontecimento da cruz, o acontecimento da encarnação do Verbo. Somos reconciliados. Por isso que Jesus insiste nisso, diante dos seus discípulos, diante dos seus apóstolos, diante dos seus discípulos, diante de todos aqueles que entrariam e entrarão e entram em contato com o tesouro do Evangelho, com o seu ensinamento. Todos que entram em contato com o Evangelho se defrontam com esse grande desafio dele, a reconciliação. Nós cristãos somos um povo que precisamos viver reconciliados. Essa é a palavra, reconciliados. Jesus nos reconcilia permanentemente, e assim nós precisamos querer, preferir, escolher a reconciliação sempre. Reconciliar com Deus, reconciliar conosco mesmo. Um povo reconciliado, um povo que tem dentro de si a semente da paz sempre. Por isso ele vai dizer: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz, os pacificadores, os pacíficos, porque deles é o reino dos céus, serão chamados filhos de Deus. Deles é o reino dos céus, serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, como é cara essa realidade para Jesus. Por isso ele derrama o sangue, seu sangue, sua vida inteiramente por essa realidade. Então, a palavra que resume toda a nossa vida cristã: reconciliação. Por isso, quando ele nos ensina o Pai Nosso, ele diz no final: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E assim, livrai-nos do maligno. Mas livrai-nos do maligno. No final, livrai-nos do maligno. Mas antes, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ele termina dizendo lá no capítulo, no capítulo 6 de Mateus, ele termina dizendo: porque se vocês não perdoarem uns aos outros de todo o coração, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Se vocês não perdoarem uns aos outros de todo o coração, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Como é importante essa realidade, como é cara essa necessidade da reconciliação. Portanto, meus irmãos, não protelemos, não vamos protelar a nossa reconciliação. A reconciliação com Deus através do sacramento, da penitência, do perdão, a reconciliação com o nosso irmão, aquele irmão que temos alguma coisa para perdoar ou para pedir perdão. É isso que Jesus está dizendo hoje nesse Evangelho. Ontem ele já falava isso, nós comentamos no Evangelho que postamos ontem. Ele já falava dessa necessidade da reconciliação, e por isso ele diz: a oração de vocês só terá força, alcançará o objetivo se vocês viverem reconciliados, se vocês se puserem de acordo para pedir a Deus juntos, eu estarei no meio de vocês. E hoje ele, diante dessa grande dívida, primeira coisa, o Pedro quer colocar limites ao perdão, limites à misericórdia, limites ao amor. E Jesus diz: não existe limite, não pode existir limites para o amor, não pode existir limites para a misericórdia, para a reconciliação. Perdoe teu irmão quantas vezes ele pecar contra ti, reconcilia-te urgentemente, porque senão vosso Pai do céu não vos dará perdão. Meus irmãos, do que vale nós possuirmos todas as coisas desse mundo se perdemos a nossa vida, se não nos reconciliarmos com Deus, se vivermos sem a reconciliação com o nosso irmão, se vivermos magoados, com pesos dentro de nós, sobre os nossos ombros, se vivermos com mágoas, com ressentimentos, com situações sendo mastigadas, situações más, situações de pecado, situações que nos dividem, situações de inimizades entre nós. Do que adianta? E aí rezamos, e aí fazemos nossas ofertas diante da igreja. Jesus diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, se você estiver diante do altar e lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, ou teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de oferecer a tua oferta diante do altar, vai e te reconcilia com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Meus irmãos, olha a coisa mais importante diante de Deus, que Jesus conquista para nós na cruz, a reconciliação. Então, vamos nos apressar, vivemos reconciliados, um povo reconciliado, um povo de irmãos, um povo que perdoa e é perdoado. Essa é a nossa realidade cristã, e essa é a realidade que o mundo está precisando viver. Um mundo turbulento, de tanta divisão, de tanta maldade, de tanto enfrentamento, de tanto ódio. Nós cristãos podemos dar o exemplo da reconciliação, o exemplo do perdão, uns aos outros, reconciliados, um povo reconciliado consigo mesmo, uns com os outros, porque somos irmãos, com a vida, com a natureza. Quem não vive essa realidade da reconciliação não consegue ver a beleza da vida, não consegue viver a liberdade verdadeiramente e aproveitar a beleza da criação, a beleza da vida. O mundo todo espera por isso, meus irmãos, reconciliação com Deus, com o irmão, consigo mesmo. Essa é a nossa realidade cristã, esse é o presente do Evangelho, essa é a conquista da cruz de Cristo. Louvado seja Deus, e Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, nesse dia de Santa Lúcia dos Pobres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.